Mensagem bíblica. Os 75 dias de Daniel 12, verso 11 e verso 12. Esta mensagem que se segue é a conclusão do estudo sobre a semana número 70 profética de Israel. Na passagem bíblica acima citada, deparamos que existem, no fim da semana da Grande Tribulação, um acréscimo de 30 dias e mais 45 dias que prefazem 75, até que se dará o início do milénio de Cristo. Nesses dias poderão ter lugar vários eventos para depois o reino de Cristo ser implantado. Na meditação que se segue, daremos um resumo dos acontecimentos que poderão tomar lugar. Por favor, tome nota neste gráfico. Os 75 dias de Daniel 12, verso 11 e verso 12. No fim da última semana profética de Israel, número 70, existem 75 dias de intervalo até começar o milénio de Cristo. Esta mensagem nos dará uma ideia do que nesses dias poderá tomar lugar e que nos parece ser que 11 acontecimentos poderão ocorrer nesses 75 dias. Intervalo de 75 dias desde o fim da Grande Tribulação até ao milénio. Concerto do Anticristo, Daniel 9, 27, 1260 dias, ou seja, a primeira metade da semana da Grande Tribulação. Quebra do concerto do Anticristo, em Daniel 9, 27, a outra metade, mais 1260 dias. Tempo extra, Daniel 12, verso 11, 30 dias, ou seja, um mês segundo o calendário judaico. Tempo extra, Daniel 12, verso 12, mais 45 dias, segundo o calendário dos judeus. Tempo extra, 75 dias. Daniel 12, verso 11, 1290 dias. Daniel 12, verso 12, 1335 dias. E milénio, Isaías 2, Apocalipse 20, Isaías 11 e Isaías 65. Este é o gráfico dos 75 dias extras de Daniel 12, verso 11 e verso 12. Glória ao nome do Senhor. É bom estar convosco, queridos irmãos, queridos amigos, glória ao nome do Senhor, damos graças a Deus por poder vir até junto de vós com a mensagem do Senhor Jesus. Mensagem poderosa, aleluia, glória ao nome do Senhor. Quero dizer que o Senhor é bom, aleluia, o Senhor o ama, como me ama a mim também. O Senhor morreu na cruz de Calvário para salvar todo aquele que crê. Creia no Senhor Jesus, dê-lhe o seu coração, busque a sua face e você vai ver como faz a diferença na sua vida. Eu tenho provado isto e sei que é maravilhoso ter o Senhor por nosso aliado, por nosso companheiro, pelo nosso, aleluia, Salvador e Redentor da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar para que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida, para a sua alma, que a sua família também seja abençoada e todos os seus queridos e os seus amigos. Espalhe esta mensagem, porque desta maneira você está
está também contribuindo para que o reino de Deus se torne maior e maior. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nós te adoramos e nós te exaltamos, Senhor, por tu seres o nosso melhor amigo, seres o aleluia, o Senhor da nossa vida. Glória ao teu grande e poderoso nome. Obrigado, Senhor, porque vieste à cruz do Calvário com uma missão somente, foi de salvar, de resgatar aquilo que se havia perdido. Graças a Deus por esta obra tão maravilhosa que Samarra Kayanda Shirabakayandi Gulurubakaya Masaya. Somente o Senhor podia fazer tal obra, bendito seja o nome do Senhor, porque só o Senhor, aleluia, e o seu precioso sangue tem poder de resgate. Resgatou-nos, aleluia, da maldição do pecado e nos trouxe para o reino do seu amor. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito em nós. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, os nossos amigos, aqueles que vão ver e ouvir. Ó Senhor, que eles possam predispor os seus corações para receber a tua palavra, pois a tua palavra é espírito e vida. Ela é poder, ela faz a diferença em nossa vida. Glória ao teu nome. Senhor, abençoa o teu servo, inspira o teu servo, dá graça ao teu servo para ministrar a tua santa palavra. Nós te pedimos e agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, do estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América, e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvamos o Pai, exaltamos o Filho, adoramos o Espírito Santo do Senhor. A Deus pertence toda a glória, toda a exaltação, porque só Deus é Senhor e além de Deus, outro Deus não há. E Ele se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é este glorioso Senhor que se manifestou em carne vindo a este mundo, na pessoa do Filho dar a sua vida em nosso resgate e pelo seu sangue nos comprar para Deus Pai. Portanto, é este querido Senhor que nos amou de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida humana, a nossa vida terrena, é de curta duração. Nós passamos como a nuvem que passa, mas a vida eterna não tem fim. E é esta vida eterna que Jesus oferece a cada um de nós em tempo de vida, porque somente em tempo de vida podemos aceitar essa dádiva do nosso Criador. E hoje é, como sempre, mais um dia de boas novas. Vamos ministrar a palavra de Deus, que o noticiário do céu que chega ao seu lar, sempre com as boas notícias. As melhores notícias são as notícias de Deus Pai, do Criador do Universo. Este glorioso Senhor tem sempre algo de novo para nos dar a conhecer. E assim, antes de continuar, nós vamos chamar a minha esposa, ou eu vou chamar a minha esposa, para cantarmos apenas um corinho para a glória de Deus. Este corinho diz: Deus é tão bom. Deus é muito bom. Amém, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, Ele é bom para mim. Eu louvo a Deus, aleluia.
Eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, sempre louvo a Deus. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, voltará para mim. Cante conosco esta última estrofe. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, voltará para mim. Amém. Dou graças a Deus por poder crer desta forma. Jesus próprio disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Não é isto lindo e maravilhoso? E isto pode acontecer na nossa geração atual. O arrebatamento da Igreja de Cristo está escrito em João 14, verso 1 ao verso 3. E nós damos graças a Deus por, mais uma vez, chegar até vós e vos saudar com esta gloriosa paz de Deus que excede todo o entendimento, dando graças a Deus porque cada um de vós que ao longo deste ministério tenha ouvido a palavra de Deus é também uma bênção para a nossa vida, para a nossa alma. Agradecemos os vossos comentários e agradecemos também o favor de compartilhar estas mensagens com o seu próximo. Finalmente, vamos ministrar a palavra. O estudo da semana número 70 profética de Israel não ficou completo com o estudo número 11. Faltava-lhe uma parte muito interessante, que é aquilo a que eu lhe chamo o elo que liga, o fim da grande tribulação à sétima dispensação do plano de Deus para a humanidade. Sim, nós cremos nas dispensações bíblicas. E essa sétima dispensação, ou concessão de tempo, chama-se milénio. Esta é a última concessão ou dispensação. Atualmente vivemos na dispensação da graça de Deus, que é a sexta. Então esta chama-se milénio, ou seja, o reino de Cristo na Terra, e por um espaço de 1000 anos. Daniel 2, 44 a 45 e Apocalipse 20, verso 1 ao verso 4. Muitos de nós, falando de 1000 anos, tomamos esses 1000 anos como literais, e quem sabe se esses 1000 anos são como Deus o vê, que 1000 anos são com um dia e um dia com 1000 anos para Deus. Quem sabe? Deus sabe. E nós não podemos passar daqui. E entre o fim da grande tribulação e este reino de Cristo na Terra, existe um período de tempo extra, além da semana da grande tribulação, e se intercala nessa altura por 75 dias. Esta última parte do estudo toma o título de A Conclusão do Estudo e os 75 anos, melhor dito, os 75 dias que separam a grande tribulação do milénio de Cristo. E nós vamos ler a palavra de Deus em Daniel capítulo 12, todo o capítulo. Assim diz a Sagrada Escritura, Daniel capítulo 12, verso 1 em diante.
E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E continuando o verso número 6, diz: E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E este é o nosso texto, verso 11 e verso 12. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e exposta à abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Queremos que vão mais de 2500 anos que esta mensagem foi dada e escrita por Daniel. E ele fez a pergunta. Não era para o seu tempo, mas era para o fim dos dias. E queremos que nós estamos nesse fim desses dias e que a Escritura, que desde o princípio do capítulo 12, verso 1, foi lida e que Jesus chamou a atenção, chama-se a grande tribulação e o problema dos judeus e do mundo. Chegamos a um tempo do fim e cada um de nós deve estar atento ao cumprimento da profecia, porque está escrito no livro de Amós que Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Assim, como já tem sido dito, esta é a conclusão do estudo e os 75 dias que separam a grande tribulação do milénio de Cristo, como acabamos de ler no verso 11 e verso 12, existem 30 dias e mais 45 dias, uma extensão depois do fim da semana de anos, como diz Jesus,
como diz o seu servo Daniel, que havia de haver 30 dias e mais 45. Fazem 75, o que é que se fará? O que é que se passará neste tempo, depois da última metade ou da segunda metade da semana da grande tribulação? O que é que se passará? Nós vamos fazer este estudo dando o melhor que a gente sabe. E, naturalmente, é apenas uma contribuição. Então, a leitura sagrada que foi lida, ela vai ser ministrada em 3 partes. A introdução, em segundo lugar, os 75 dias de Daniel, 12, verso 11 e verso 12, e em terceiro lugar, os eventos desse tempo e o início do reino de Cristo na Terra. Lembra-se que o Pai Nosso que Jesus ensinou, ensina-nos a dizer, venha o teu reino? Eu penso que quando Jesus chegar para reinar na Terra, que a oração do Pai Nosso vai parar. Porque o reino do Senhor já veio num certo aspecto e nós entramos nele. Mas quando vier o Senhor do reino para estabelecê-lo na Terra, penso que não necessitaremos de orar mais, venha o teu reino, porque o reino do Senhor será estabelecido com o seu Rei e Senhor por esses 1000 anos. Para começar esta meditação, deixamos aqui o nosso aviso de que a interpretação das Escrituras é de capital importância para se entender os eventos das profecias. Existem comentadores que dão às profecias um cariz diferente da real mensagem que Deus nos apresenta, dando-lhe uma interpretação figurada ou simbólica, o que altera radicalmente o sentido da mensagem profética e dos problemas ou das bênçãos que Deus tem decretado para o seu povo. Nós cremos que existem figuras e símbolos e que nos contextos nos ensinam a compreender o seu significado. Por exemplo, Jesus explicou que a semente cai em 4 campos diferentes. Esses campos representam 4 tipos de pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho. A semente cai nos campos, é a palavra de Deus. E 3 dessas partes onde a semente é semeada não dão fruto. É que somente uma parte produz arrependimento e salvação, que é chamada de boa terra, em Mateus 13, verso 3 ao verso 23. Essas figuras ali ditas por Jesus sobre a semente que cai ao pé do caminho, sobre pedregais e sobre espinhos, são figuras de pessoas com interesse em aprender e obedecer a Deus, ou não. Neste caso, só a boa semente cai no bom campo, na boa terra, porque os outros não têm interesse. Assim vai este mundo. 3 partes da população do mundo são caminhos, pedregais e espinhos, onde a semente é semeada, mas que não tem interesse nas coisas de Deus, até ao ponto em que, como o rico da passagem do rico e de Lázaro, chegam a compreender que deviam ter dado atenção à mensagem de Lázaro. Lázaro não tinha nada a não ser os amigos que lhe lambiam as chagas e queria comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas agora o Lázaro estava no seio de Abraão no paraíso e o rico estava atormentado naquela chama. De maneira que era tarde demais, mas infelizmente assim vai o mundo. 3 partes são caminhos, pedregais e espinhos, e só uma parte do mundo dá atenção
ao Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, recebe-o com alegria, dá graças a Deus pelo perdão, dá graças a Jesus pela sua vida, pelo seu sangue, que verteu no Calvário para o salvar. Essa é a boa terra. São corações, são pessoas, mas o Senhor chama-lhe que a semente cai em espinhos, caminhos e pedregais. De maneira que devemos compreender o que significam os símbolos e as figuras, etc, etc. Portanto, a interpretação literal dos assuntos descritos, tanto de bênçãos como maldições, tanto de juízos como de paz, eles devem ser compreendidos literalmente, a menos que sejam figuras e para terem o seu cumprimento e serem entendidos. Os contextos normalmente nos narram toda a história, toda a verdade. Assim, ao introduzir este assunto bíblico, fica dito que o contexto do texto se refere a um tempo, naquele tempo, diz o verso 1, em que o grande príncipe, o arcanjo Miguel, que é o protetor de Israel, expulsa do céu a Satanás com os seus anjos, conforme está escrito no verso 1 em Apocalipse 12, verso 7 a verso 9. E esse é o tempo referido por Jesus, logo a seguir, em Mateus 24, 15 a 22, da abominação da desolação, em que aqueles dias, se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Logo que Satanás é expulso, o anticristo desseca o templo e coloca ali, assenta-se lá e coloca ali um ídolo. Portanto, a partir daí, a história da Terra toma uma figura feia de destruição por todo o mundo. E esta é a razão de ser a maior tribulação desse tempo. É porque o anticristo se assentará, como disse, no templo em Jerusalém, querendo parecer Deus, conforme está escrito em 2 de Tessalonicenses 2, e verso 4. O anticristo proibirá, naturalmente, também os sacrifícios, como está escrito em Daniel 9, verso 27, os sacrifícios da lei da semana, número 70, do povo judeu, no templo, e colocará ali então o ídolo, e que Daniel e Jesus chama de abominação de desolação. E quem lê, atenda. Mateus 24 e verso 15. E no verso 16, Jesus disse: então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. E aqui temos também um outro aspecto da questão. É isto literal, simbólico ou figurado? Infelizmente, temos conhecimento de que alguém lhe dá outra interpretação. Pois deixe-me dizer que a Judeia é na terra de Israel e fugir é andar depressa. E montes são montes, fugir para lugares de esconderijo, etc, etc. É bom lembrar isto porque o nome da Judeia e os seus habitantes não se refere a outro local, senão a Israel. Mas há quem afirme o contrário, espiritualizando o local por outras coisas. Portanto, este assunto é regional, em Jerusalém, é o povo de Israel na Judeia, e fugida desse povo, desse lugar, é para os montes, o que poderão ser vários lugares dessa fugida. Não se esqueça disso. Montes não é um monte, são diversos montes. Eu creio que estes assuntos, como já tem sido dito antes, sejam, por exemplo, a cidade montanhosa, rochosa, de Petra, no Jordão, que atualmente não é muito distante de Jerusalém, mas também essa fuga poderá ser também para outros lugares próximos, como Edom, Moabe e Amon. Estas coisas também estão escritas que estes três lugares
No capítulo 11 de Daniel, Jesus vai proteger estes 3 lugares. Porquê? Moabe, Amon e Edom. Porquê? Para Edom, para Petra, nós temos uma ideia de que o povo vai fugir para ali. Mas não está escrito que vai fugir para esses lugares, para Moabe e para Amon. E todos estes lugares, pertencem atualmente à nação chamada Jordão. Nós vamos ver alguma coisa sobre isso e explicar alguma coisa também. Antes de falar algo, vamos ler o que está escrito no capítulo 11 de Daniel, e verso 41, nas guerras que haverão contra o Anticristo naquelas partes do mundo. Verso 41 diz: e entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão da sua mão estes: Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Aqui temos o reino de Edom, aqui temos o reino de Moabe e aqui temos o reino de Amon. Estes 3 reinos estavam ao lado de Israel, do outro lado do Mar Morto e do Rio Jordão. Edom era o irmão mais velho de Jacob. E estes 3 reinos do passado pertencem hoje à nação do Jordão. Quando o Anticristo atacar o Egito, que fica aqui, Deus vai proteger Edom, Moabe e Amon. E esta é a configuração do reino do Jordão atual. Portanto, atualmente, estas localidades ficam dentro do mesmo reino chamado de Jordão, que fica ao lado de Israel. E Edom, como disse, é o irmão mais velho de Jacob, Esaú. Portanto, o Senhor vai proteger Edom, Moabe e Amon. Não quer dizer que o Senhor não vai trazer a espada contra Edom, porque vai. No capítulo 63 do livro de Isaías está lá escrito, mas quando chegar o tempo falaremos sobre isso. Edom, Moabe e Amon escaparão às batalhas do Anticristo. Quando Israel foge, uma grande parte de Israel foge para as montanhas, Petra, usa-se falar que realmente Petra é a cidade de refúgio de Israel naquele tempo. Esta é uma fotografia que nos revela parte das montanhas rochosas da antiga cidade dos nabateus e que Israel irá para ali. Mas, como temos dito, não é só Edom, mas Moabe e filhos de Amon, onde haverão outros montes possíveis para a fuga de Israel. Segundo o que nós temos estudado antes, haverá muita luta e muita resistência do governo mundial, do Anticristo. E o resultado disso são aqueles a quem Jesus chama de ovelhas. E naturalmente os bodes. Essas pessoas, esses 2 animais representam pessoas. Umas que se têm convertido no milénio ou até escaparam desde o princípio da grande tribulação, e outros se converteram e escaparam, e os outros
são aqueles que seguiam o Anticristo. Mateus 25, 31, 33, temos ali esses dois tipos de pessoas. Como diz a Escritura, as nações serão reunidas diante de Cristo e haverá parte dessas pessoas que escaparam, a quem Jesus lhe chama desses nomes, bodes e ovelhas. Portanto, temos aqui uma figura de animais que representam pessoas. E enquanto uns são seguidores de Cristo, os bodes são aqueles que seguiam o governo mundial. E esses que resistirem, ou resistiram, melhor dito, ao Anticristo, em várias partes do mundo, estarão incluídos, particularmente o Edom, Moabe e os filhos de Amon, que, como já vimos, nestes dias pertencem ao Jordão. Isto está escrito em Daniel 11, verso 40 e verso 41. Já lemos o verso 41. Portanto, ele entrará na terra gloriosa e muitos países serão derribados, mas escaparão da sua mão estes: Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Tudo isto significa guerras contra o Anticristo. Quem são estes povos nestes dias? Como temos dito, Edom é o irmão gêmeo de Jacob. E todos estes outros estão agrupados na nação, já dita aqui, é o Jordão. Portanto, Edom é o que hoje chama essa nação ao lado de Israel, para onde Israel vai fugir, quando o Anticristo se revoltar no meio da semana da grande tribulação. E essa nação, como vimos, faz fronteira com Israel, e ainda que são inimigos nestes dias, eles atualmente estão vivendo com um tratado de paz que já dura há alguns anos, e estes povos do Jordão vão escapar das mãos do Anticristo. Deus vai providenciar isso. Quais todas as razões, eu posso pensar que ali estarão em todos os lugares famílias do irmão de Jacó. A razão de Deus proteger esta região, creio estar na base da fuga do povo judeu para várias partes da nação. Como disse Jesus, fujam para os montes. Esta é uma segunda ideia. E a partir desse tempo da batalha de Gabriel e seus anjos para expulsar Satanás do céu, tanto Israel como todo o mundo estarão no meio da semana da grande tribulação, faltando apenas 1260 dias, ou seja, a outra metade. Na Escritura, a última semana de anos, Daniel 9, verso 27, consta de 2520 dias, ou seja, esses 7 anos que finalmente são contados por 360 dias por ano no calendário judaico. E, naturalmente, uma metade da semana são 1260 dias, ou 3 anos e meio. Apocalipse 12, verso 6 e Apocalipse 12 e verso 14. Como se compreende, o Messias dos judeus, que se mostrou amigo, eu creio que possivelmente isto irá acontecer desta forma, que quando se der o arrebatamento, tudo estará pronto para a construção do templo e que em poucos meses o templo será erguido. E então toda a gente vai ver que realmente o Anticristo era amigo dos judeus e eles vão recebê-lo como seu Messias. Portanto, eu penso que deve ser assim. E ele se mostrou seu amigo. Mas ele, para nós, é o Anticristo.
para os judeus é o seu Messias, porque os judeus não creem em Cristo. E esse tem sido o seu problema de milhares de anos. Portanto, tornou-se seu inimigo número 1. Porquê? Porque contaminou o templo e foi-se sentar no templo de Deus querendo parecer Deus. Nessa altura é quando se dá a batalha de Gabriel no céu e expulsa Satanás para a terra, e a Bíblia diz: ai daqueles que habitam na terra, porque o diabo desceu a voz e sabe que tem pouco tempo. Daí para a frente as coisas vão aquecer de tal forma que vai haver a ira de Satanás e a ira de Deus por todo o mundo. Vai ser uma destruição horrível. Eu creio que a partir daí nunca mais os judeus poderão ali fazer os sacrifícios da lei. Até ao fim da grande tribulação, eles terão que andar fugidos, a maior parte. Penso eu que a maior parte. Em Daniel 9, verso 27, o Anticristo fará cessar o sacrifício. E cessar significa parar, deixar ou desistir. Fará cessar, terminar com o sacrifício dos judeus naquela semana profética. E creio que é essa a razão de alguém assassinar ou matar o Anticristo. Mas essa ferida mortal foi curada de alguma forma. Apocalipse 13 e verso 3 é como está escrito: a ferida mortal foi curada. E o resultado disso é a maior perseguição dos judeus e dos cristãos da grande tribulação, porque agora o diabo quer ser adorado na pessoa do Anticristo. Finalmente ele quer ser adorado. E a maior perseguição começa aí, chamada a grande tribulação, tanto os judeus como a sua semente, o resto da sua semente, que são os cristãos da grande tribulação. Apocalipse 12, verso 13 ao verso 17. E como antes meditamos, o tempo do fim chegou. Jesus veio do céu, desce sobre o Monte das Oliveiras e grandes acontecimentos tomam lugar. E nós vamos descrever alguns deles. Primeiro, o Monte das Oliveiras divide-se em 2 montes. O que é que isso significa? Significa que houve um grande terremoto. Em segundo lugar, com esse terremoto, fica formado um vale que dá fuga a povo de Jerusalém, da cidade. Terceiro, o tempo atmosférico será alterado, não ficará nem dia nem noite. Quarto, pela tarde do dia haverá luz. Quinto, creio que com esse terremoto o mar Mediterrâneo se liga ao mar Vermelho. Zacarias 14, verso 8. Em sexto lugar, todos os cristãos têm o conhecimento que Jerusalém fica no meio dos montes, como diz o Salmo 125 e verso 2. Jerusalém fica rodeado de montes e também sobre montes edificada. Mas com este terremoto, a terra em Jerusalém ficará plana numa longa distância, desde Geba até Rimon. O que nos parece que chegará às terras de Benjamim, da tribo de Benjamim. Isto pode ver-se em Josué 21 e verso 17, e 2 Reis 23 e verso 8. Entretanto, nós vamos ver uns 2 mapas. Quando Jesus vier, ele pousará, segundo o que está escrito em Zacarias, aqui no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E logo, portanto,
o Monte das Oliveiras ficará fendido em dois e haverá um grande vale. E a terra ficará plana desde Jeba até Rimon, quer dizer que vem até à terra de Benjamim. De maneira que uma grande extensão ao redor de Jerusalém vai ficar em terra plana com aquele terremoto. Eu creio que nessa altura do terremoto, em que o Monte das Oliveiras vai ser defendido, a cidade de Jerusalém também vai ser atingida naturalmente. E eu creio que esta é um diagrama do reverendo Clarence Locking, que nos descreve acerca do capítulo 45, particularmente do livro de Ezequiel. E eu creio que esse terremoto produzirá uma ligação do mar Mediterrâneo que passa por Jerusalém e vai parar ao Mar Morto. Quer dizer que haverá um rio do mar Mediterrâneo até ao Mar Morto. Este quadrado aqui representa um lugar da cidade com 9 milhas quadradas. Daqui até aqui representa o capítulo 35 do livro de Isaías, e esta parte representa o novo templo em Siló. De maneira que tudo isto pode acontecer com esse terremoto, porque daqui para a frente o Senhor Jesus Cristo virá para estar na terra durante esses 2000 anos e fazer a justiça, julgar as nações, os povos, e trazer os castigos e repartir sobre o seu povo os galardões, etc, etc. De maneira que Ezequiel, capítulo 40 até o capítulo 48, descreve o novo templo. E queremos que seja em Siló, e haverá um caminho, uma autoestrada que liga do templo para Jerusalém, para este lugar. De maneira que esse terremoto deve produzir isto mesmo. Este rio que vem do mar Mediterrâneo até ao Mar Morto. E esta é uma das maquetes relativas ao novo templo de Ezequiel. Naturalmente, alguém fez isto, outros fazem um pouco diferente, mas será um templo enorme. E as razões desse templo não são assim fáceis de compreender, mas o facto é que isto terá que existir, porque está escrito naqueles capítulos, desde, creio que o capítulo 40 ao capítulo 48 do livro de Ezequiel, um grande templo. Alguns até afirmam que é o próprio Jesus que vai construir este templo. Como estávamos falando, diversas coisas vão acontecer com a vinda de Jesus para a terra, e em oitavo lugar, exatamente, Jesus descerá do céu com os seus santos sobre o Monte das Oliveiras, Zacarias 14, verso 4 a verso 10, e Judas, verso 14. Em nono lugar, com essa vinda de Cristo para a terra, cremos que ele iniciará os seus juízos em Edom, em primeiro lugar, na nação que hoje se chama, como temos dito, de Jordão, e que Jesus é visto vindo dali, com os vestidos tintos de bosra, manchados de sangue, simbolizando não o seu sacrifício, mas simbolizando os seus juízos na terra do irmão de Edom, no irmão de Jacó, chamado Edom. Isaías 63, verso 1 ao verso 6.
mas que ao mesmo tempo Jesus livrará, como temos dito, esses três povos das mãos da destruição do anticristo, como se lê em Daniel 11, verso 41. De maneira que o Senhor exercerá o seu juízo e ao mesmo tempo protegerá aquelas terras da destruição satânica do anticristo. Assim é muito possível que todos estes eventos tomem lugar naqueles dias extras, para depois começar o milénio. Em segundo lugar, os 75 dias de Daniel 12, verso 11 e verso 12, conforme temos visto no princípio. Segundo o que estudamos, quando Jesus voltar pela segunda vez para a terra, para o milénio, para iniciar o seu reino, ele não começará imediatamente. Esse reino não começará imediatamente. Após Jesus pisar a terra no Monte das Oliveiras, haverão esses dois períodos de tempo a ser cumpridos que perfazem, em primeiro lugar, 30 dias e depois mais 45 dias, o que realmente, naturalmente, somam 75. Primeiro 30 dias que estão acrescentados à segunda metade da semana deste povo, desses 1260 dias. Mas Daniel 12, verso 11 tem ali um acréscimo de 30 dias mais, ou seja, 1290. O que nos parece que a grande tribulação dura mais um mês. Ou começam os preparativos para o reino de Cristo e os seus juízos. E no verso número 12 tem outro acréscimo de mais 45 dias que perfazem 1335 dias. Isto significa que após Jesus voltar para a Terra e antes de dar o início à sétima dispensação, haverão diversas coisas que tomarão lugar nesse tempo. Eu creio ser justo dizer que no meio dos juízos que Jesus vai operar, e ainda o povo nesse tempo que se chama de ovelhas, terão ainda que esperar esses 75 dias até que Jesus proclame como ovelhas aqueles que ficaram fiéis para seguirem com o Senhor para o milénio. E este é o facto. Daniel 12, verso 12, é proclamada a bem-aventurança para que aqueles que esperam até 1335 dias. Para mim, é o início do milénio. Ou sejam esses 75 dias desde que Jesus veio em socorro do povo judeu de ser exterminado totalmente. E porquê esta promessa da bem-aventurança? Eu creio que poderá ser um aviso de que a bênção vem a caminho e que no sofrimento mental e físico daqueles dias ainda há esperança. No meio da grande dificuldade ainda haverá esperança. Essa bem-aventurança significa que são felizes, ou mais do que felizes, pois que passarão ainda por dificuldades nesse tempo de 75 dias até que comece o reino de Cristo a ser implantado. Por exemplo, não haverão possivelmente hospitais capazes de tratar toda a gente, etc. Não haverá comida, andarão famintos, etc, etc. Muitos possivelmente irão por termo ao fim da sua própria vida porque não aguentam o sofrimento, quem sabe, etc, etc. Mas ainda há uma bênção para esses corações, é que eles serão felizes, serão as ovelhas que entrarão com Cristo para o milénio. Em terceiro lugar, os eventos que podem tomar lugar. O que eu creio é que, após a vinda de Jesus para a Terra sobre o Monte das Oliveiras, os juízos e as ajudas ao povo de Israel e a proteção aos sobreviventes da grande tribulação não acontecem naturalmente ao mesmo tempo e no mesmo dia,
mas durarão esses 75 dias. E os eventos que vão tomar lugar na vinda de Jesus são diversos e podem não ser por ordem cronológica, mas são proféticos e poderão acontecer desta forma. Primeiro, será possível, como temos dito, o julgamento de Edom, porque o Senhor vem ali com os vestidos tintos de Bosra. Bosra é na terra de Edom. Isaías 63, 1 a 6. Segundo, será possível o julgamento das nações que ainda existem naquele tempo, Joel 3 e verso 1 a 3. Mateus 25, 31 a 46, no julgamento das nações, no tribunal das nações. Zacarias 14, verso 1 e verso 2. E 1 Coríntios 6 e verso 2 nos dá a entender que os servos de Deus, a Igreja glorificada, toma lugar com Cristo nesse julgamento do mundo. Terceiro, o destino do diabo e do dragão. Como está escrito, um anjo lança mão de Satanás e o sela no abismo por 1000 anos. Apocalipse 20, verso 1 a verso 3. Em quarto lugar, virá o fim do governo mundial e dos seus líderes, o anticristo e o falso profeta. Apocalipse 19, verso 20. Segunda de Tessalonicenses 2 e verso 8. E Isaías 14, verso 12 ao verso 16. Em quinto lugar, haverá a ressurreição dos judeus que foram mortos ao longo da história. Daniel 12 e verso 2, aqueles que foram justificados segundo a lei. E Isaías 26 e verso 19. Lembra-se de que Jesus ressuscitou alguns depois da sua ressurreição? Isto está escrito em Mateus 27, 52 e 53. Portanto, haverá ainda a ressurreição daqueles que foram justificados durante o tempo da lei, no Velho Testamento e ao longo da história. Em sexto lugar, os mortos cristãos, mártires da grande tribulação, também ressuscitarão. Apocalipse 20 e verso 4. Sétimo lugar, haverá o tribunal de Cristo para distribuição dos galardões ao seu povo, à sua igreja glorificada que tinha ido para o céu e voltou com Cristo para reinar no milénio com corpos espirituais. Em Mateus 25, 21 e 23, Jesus tinha afirmado: sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito colocarei. De maneira que os servos de Deus vão reinar com Jesus. Em Mateus 14, verso 10, afirma que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, não para ser condenados, mas para receber aquilo que fizeram em prol do reino de Deus na terra. Em 2 Coríntios 5, verso 10, diz que cada um receberá segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isto é, ou bem feito ou mal feito, mas fez alguma coisa. Em oitavo lugar, haverão as bodas do Cordeiro com a sua noiva, e como o costume judaico natural, é possível que essas bodas do Cordeiro com a sua noiva sejam de 7 dias no início do milénio. Em Apocalipse 19, verso 7, afirma que vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E Apocalipse 19, verso 9 diz: bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Em Mateus 22 e verso 2 diz que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E eu creio que também para iniciar o seu milénio, Jesus irá renovar a terra como ela era antes da queda de Adão e Eva, para que haja enorme produção em que aquele que semeia chegará à vindima e vice-versa. Amós, capítulo 9, verso 13 ao verso 15. Estas coisas deverão acontecer em todos aqueles 75 dias antes de Jesus dar início ao seu governo, ao seu reino na terra, onde David também será rei.
Isto também é certo, que aqueles que com ele sofrerem, com ele reinarão. 2 Timóteo 2 e verso 12. Reinarão em lugares de chefia no milénio. Em 10º lugar, eu creio que também é possível haver o julgamento das 12 tribos de Israel pelos apóstolos, conforme o Senhor tinha prometido. Em Mateus 19 e verso 28, o Senhor diz que ele se assentaria sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E em 11º, para finalizar, também creio que nesses dias poderá acontecer, como também já foi dito, que a Igreja glorificada esteja julgando os próprios anjos. Julga o mundo e julga os próprios anjos. 1 Coríntios 6 e verso 13. Não sabeis que haveis de julgar o mundo? Não sabeis que haveis de julgar os anjos? 1 Coríntios 6, verso 2 e verso 3. E finalizando o estudo, para finalizar este assunto, deixamos algumas ideias sobre o milénio. Primeiro, o reino de Cristo na Terra, o milénio, serão 1000 anos de paz. Apocalipse 20, verso 4, Isaías 2, verso 2 ao verso 4 e Miqueias 4, 1 a 7. Tudo será diferente, Satanás foi amarrado, não haverá mais guerras, não haverá mais terrorismo, não haverá mais doença, etc, etc. Graças a Deus, porque na Terra o Filho de Deus trouxe o seu reino. Quando Jesus der início ao seu reino, creio que após aqueles 75 dias, as Santas Escrituras revelam que a vida na Terra será normal, na parte humana, como por exemplo na procriação, tanto de humanos como de animais. Em segundo lugar, a Igreja, a noiva de Cristo, são agora seres espirituais que ocuparão os lugares de destaque no governo mundial do reino de Jesus. Em terceiro lugar, os humanos e os animais viverão em harmonia. Isto quer dizer que não haverão animais ferozes. Em quarto lugar, a idade das pessoas será drasticamente aumentada. Viverão vários séculos, como os dias da árvore. Estas coisas podem ser vistas em Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 65. E o leão comerá palha, como o boi, etc. Portanto, finda aqui este assunto dos 75 dias que separam a grande tribulação do milénio de Cristo. Pergunto, você está preparado para ir no arrebatamento e evitar os problemas da grande tribulação? Ou enfrentá-los? Realmente as coisas vão ser más. Nosso Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 24, 21 e 22, se aqueles dias não fossem reduzidos, nenhuma carne se salvaria. E todos nós podemos evitar isto, estando preparados, santificados no corpo, na alma e no espírito, que são os 3 passos radicais, digamos assim, para entrar no céu. No céu não entra ninguém para ver a Deus sem santificação, conforme temos ministrado. Portanto, importa que cada cristão nestes dias pugne por essa vida santa e irrepreensível diante de Deus e dos homens. Que o Senhor vos abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiser. Amém e amém.